Bom dia, Bia. Bom dia, bem-vinda. Vai colocando para mim o seu nome lá no bate-papo, por favor, nome completo, tá? Para valer como chamada. Já vai me mandando seu nome. Bom dia, Renato. Me mandou mensagem lá no privado. Isso, vai me mandando mensagem. Turma, vou ver, vou esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai chegar, se vai ter mais gente na aula. Queria comentar com vocês. Eu marquei. Acho que a Elvira já postou no SAS Conecta, e os pais já receberam por e-mail a data de alguns desafios virtuais, né? O meu, de geografia para o nono ano, eu marquei para o dia 21, né? Que será nessa próxima quinta-feira, tá? Antes da gente começar a aula, eu vou explicar para vocês como é que eu vou cobrar esse desafio, tá? Se houver dúvida, vocês podem ativar o microfone e me perguntar, ok? Esse desafio, eu vou abrir o link cedo para vocês, então, assim que eu começar a dar aula, 7h30, 7h50, mando o link lá no SAS Conecta e no grupo para vocês, tá? Para vocês responderem o desafio, e vai ficar aberto até as 8 horas da noite. Então, vocês vão ter de 8 horas da manhã até 8 horas da noite para me responder. Se você tentar responder o questionário, o desafio 8h30, você não vai conseguir mais, tá? Porque eu vou travar o envio de respostas do questionário, beleza? E você pode me mandar apenas uma vez, tá? Então, você, mandei, mas eu quero corrigir a questão número 10. Não vai ter como. Se você já enviou para mim, já está lá respondido. Não tem como fazer de novo, ok? Certo? E o conteúdo será toda a apostila 1, do capítulo 1 ao capítulo 5, certo? Tudo bem? Aí vocês vão poder consultar a apostila, vão poder consultar, por exemplo, as videoaulas, vão poder consultar a internet, tá? Tudo bem? E quando a gente terminar o capítulo 8 da apostila 2, aí eu vou fazer um outro desafio, tá? Se não me engano, a Ana Júlia está me perguntando quantas questões são. Se não me engano, são 25 questões que vão misturar verdadeiro ou falso, marcar a alternativa correta e dissertativo. Vocês vão escrever por extenso para mim as respostas, tá? Vão ter isso tudo. Se não me engano, acho que são 25 que eu já montei de vocês, tá? Tudo bem? Então, aí a gente vai ter outra aula até quinta-feira? Deixa eu confirmar. Não, não tem. Então, quinta-feira vai ser o nosso desafio, sim. Não vai valer. Como é que eu vou estar trabalhando com isso? Não vai valer nota de prova por enquanto, mas isso será uma forma de eu avaliar. Então, de certa forma, vai valer nota, tá? Então, tem que fazer. Tudo bem? Se você não fizer, se lá no final, por exemplo, do ano, eu tiver que dar nota para essas atividades que vocês fizeram de desafios, se, por exemplo, você não fez, você vai ficar prejudicado, você vai ter zerado essa nota. Então, pode ser que eu considere a atividade só da parte qualitativa, da parte avaliativa, por enquanto, eu não sei como é que isso vai ser considerado, tá? Mas o que tudo indica é que esses desafios, eles serão a substituição das notas das provas, tá? Então, por exemplo, se eu dei 10 desafios ao longo desse bimestre, então eu vou pegar a fazer a média desses 10 desafios de vocês e substituir pela nota da prova, tá? Então, daí é importante vocês responderem. Esse primeiro, como é a apostila inteira, eu vou dar esse tempo maior para vocês fazerem, tá? Os próximos desafios, eu, por exemplo, posso lançar na hora da aula o link e encerro, sei lá, 2, 3 horas da tarde, tá? Seja mais curtinho. Ou então eu posso, gente, vou mandar o link agora e vocês respondem. Você tem 20 minutos para responder, tá? Então, esse primeiro vai ser mais tempo para responder, porque o conteúdo também é maior, ok? Certinho? Então, eu vou começar agora o capítulo 8. Oi, alguma dúvida? Pode falar. Não? Pessoal, então eu estou desativando o microfone de vocês e vocês têm a possibilidade de ativar quando houver necessidade, se vocês quiserem conversar comigo. Tudo bem? Bom, começando o capítulo 8 da apostila, a gente vai falar de alguns desafios que a industrialização e a urbanização acabaram trazendo para a gente nos últimos anos, tá?
Tem alguém me perguntando, vai ser quanto tempo, né? O desafio eu vou mandar cedo e vou fechar à noite. Vou liberar o link 8 horas da manhã, vou fechar 8 horas da noite. Esse é o primeiro desafio, certo? Aí os próximos eu vou reduzir o tempo, beleza? Que vai ser a apostila 1 inteira, tá? Então vamos lá, começando o capítulo 8 da apostila. Bom, eu comentei nos capítulos anteriores que a urbanização é um fenômeno que está estritamente relacionado com o processo de industrialização. A grande questão, né, que a gente viu até a aula passada, é que os países que se industrializaram mais antigamente, essa urbanização ela foi mais lenta, né? Aconteceu devagarzinho. Enquanto que nos países que se industrializaram mais recentemente, a industrialização ela aconteceu rápido e a urbanização também. E aí as cidades desses países de industrialização recente acabaram enfrentando muitos problemas urbanos porque não tiveram tempo de se programar, de fazer o tal do planejamento urbano, né? Então, no geral, a gente percebe que a urbanização ela vai acontecer de maneiras diferentes em diferentes locais, principalmente pensando quando é que esses países se industrializaram, né? Mas uma coisa que não há dúvida é que a urbanização ela foi acompanhada de um aumento populacional, né? Então, a população ela começou a sair do campo naquele movimento de êxodo rural, porque a industrialização também chegou lá, né? A mecanização também chegou lá. E a população começou a chegar na cidade e começou a encontrar uma série de fatores que melhoraram a sua qualidade de vida. Como, por exemplo, começou a ser mais fácil o acesso a médicos, a remédios, a saneamento básico. Isso fez com que a expectativa de vida das pessoas começasse a aumentar. E ao longo do tempo, a gente percebeu que, junto com o surgimento das cidades, houve no nosso planeta um aumento populacional, porque a população, indo para a zona urbana, começou a ganhar qualidade de vida. E esse aumento populacional trouxe para nós uma série de desafios, de novos desafios, né? Então, as cidades passaram a ter que pensar em moradia para todo mundo, em conseguir emprego para todo mundo, saúde, educação e também alimentos. Como é que a cidade vai conseguir garantir alimento para tudo isso de gente que está chegando nesse território? Porque a população que vivia no campo até então, essa população, ela basicamente vivia no campo e produzia o seu próprio alimento, praticava aquela agricultura de subsistência que a gente fala, né? E no caso das cidades, o espaço dedicado à produção de alimentos não existe ou é muito pequeno, né? Vamos pensar aqui em Alfenas. Alfenas não é uma cidade muito grande, não é uma região metropolitana. A gente até pode pensar que tem algum espacinho na casa de alguém que tem uma hortinha, uma área para plantar, tal. Mas será que no espaço que tem na tua casa consegue produzir alimento para garantir a alimentação de todo mundo aí? Garante a subsistência da sua família? Acho que não, né? Então, a gente começa a perceber que, além das diversas situações que são desafiadoras para a população, a garantia de alimentos também dentro das cidades ela acaba sendo um problema. Como garantir a produção de alimentos suficientes para essa população que está chegando na cidade, já que na cidade eu não tenho áreas para garantir a subsistência, né? E aí, a gente começa a perceber que essa industrialização, que começou lá na Europa no século XVIII, dentro das cidades, ela começa a avançar para o campo, para a zona rural também. E provoca o que a gente chama de segunda revolução agrícola. Bia, mas quando que foi a primeira revolução agrícola, né? A primeira revolução agrícola, gente, é quando lá no Neolítico o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Por que que o homem passa a ser sedentário? Ele vira sedentário porque ele consegue dominar o plantio e consegue domesticar animal. Esses animais e o que ele vai plantar vai servir para ele conseguir se alimentar, né? Então, esse domínio da agricultura é chamada de primeira revolução industrial. Então, revolucionou a forma como o homem dominava as plantas, né? Que até então a relação do homem era ser coletor e caçador.
Ele coleta da natureza aquilo que ele vai poder consumir ou então vai caçar, né? Quando ele começa a cultivar o seu alimento, a gente chama disso de primeira revolução agrícola. E essa forma de se praticar agricultura pouco se alterou até o final do século XVIII. Então, quando acontece a industrialização lá na Europa, no século XVIII, aí chefiada pela Inglaterra, e essa industrialização ela avança para o campo, a gente diz que essa industrialização provocou a segunda revolução agrícola. Porque as máquinas que antes eram empregadas apenas nas indústrias das cidades começam também a ser empregadas lá no campo. Tá? Então, a gente começa a perceber que essa segunda revolução agrícola é um momento em que a forma de se plantar acaba sendo alterada, tá? Graças ao quê? A industrialização, a primeira revolução industrial que acabou acontecendo na Europa, tá? Só que acontece o seguinte, a população que estava cada vez mais se urbanizando, a população começou a crescer. E aí a demanda pela quantidade de alimentos no mundo aumentava cada vez mais. E como é que eu vou garantir a alimentação dessa grande quantidade de pessoas no nosso planeta, né? A apostila de vocês tem um gráfico, depois até para responder algumas atividades, vocês vão precisar consultar esse gráfico, né? O quanto que a população mundial ela não cresceu, né? Eu até compartilhei com vocês um gráfico semelhante, né? Então, a curva da população, o crescimento dela era quase que linear, e de repente sofre uma curva gigantesca. Em menos de 50 anos, a população do nosso planeta praticamente dobrou. E como é que eu vou dobrar em 50 anos a produção de alimentos para atender a todo mundo, né? Então, ao longo do tempo, as novas tecnologias que estavam sendo criadas para a área industrial começou a ser também buscada pela produção agrícola. É o que a gente conhece como Revolução Verde. Então, a partir dos anos 1950, o mundo estava com uma grande quantidade de gente no nosso planeta e a fome ela estava chegando a proporções muito grandes, né? Porque acreditava-se nesse período que a quantidade de alimentos que a gente tinha capacidade de produzir não era suficiente para todo mundo. Por isso que tanta gente estava morrendo fome, em especial em países mais pobres, considerados não industrializados. A maioria, claro, lá na África, né? E aí, a partir dos anos 1950, começaram a ser desenvolvidos uma série de tecnologias para que aumentasse a produção de alimentos, com o intuito de acabar com a fome no mundo. Então, esse movimento de desenvolver tecnologias para produzir alimentos, a partir dos anos 1950, ficou conhecida como Revolução Verde, tá? Que foram tecnologias empregadas dentro do setor agrícola, tá? Qual que foi a bandeira ao qual foi basicamente estimulada essa Revolução Verde a acontecer? Acabar com a fome no mundo. E quais que foram, né, as tecnologias empregadas nessa Revolução Verde? A gente basicamente pode pensar que a partir dos anos 1950, as empresas começaram a estimular pesquisas que desenvolvessem, por exemplo, sementes híbridas. O que são sementes híbridas? São aquelas sementes que vão ser selecionados os genes que têm as características que me interessam. Então, por exemplo, se eu quero um milho, uma espiga de milho, que ela tenha tal tamanho, que tenha, por exemplo, uma certa quantidade de grãos, que os grãos sejam de tal tamanho, eu vou selecionar aqueles genes que vão ter essas características, de modo que a minha plantação toda tem as características de meu interesse. Ou então, eu quero plantar uma semente de arroz que ela seja mais resistente a tal praga. Então, eu vou selecionar aquelas sementes de arroz que sejam mais resistentes a essa praga. Então, toda a minha plantação terão sementes que vão ser resistentes àquela praga de meu interesse. Tá? Isso são sementes híbridas. Então, eu vou selecionar as sementes que têm um gene de meu interesse. Seja de maior produção, melhor sabor, melhor aparência, mais resistência a alguma praga e assim por diante. Tá? Começou a ser desenvolvido também, a partir da Revolução Verde, ou seja, a partir de 1950, uma série de fertilizantes, né, que vão ser pulverizados sobre a minha plantação. O
que é um fertilizante? Eu vou potencializar a absorção de nutrientes para aquela planta, né? Então, isso vai fazer com que a minha lavoura ela consiga produzir mais, tá? Começaram a ser desenvolvidos também uma série de agrotóxicos, principalmente para combater pragas. Então, se uma praga ela não atinge a minha plantação, significa que eu vou ter pouquíssima perda, né? Ao contrário, por exemplo, numa lavoura de soja, se tem uma praga, por exemplo, de um fungo que vai comprometer 30% da minha lavoura de soja, isso significa prejuízo para mim. Agora, se eu uso o agrotóxico que vai impedir a proliferação desse fungo, eu vou deixar de perder 30% da minha produção, né? Então, isso acaba sendo muito importante, né? Uma grande conquista da Revolução Verde. Nesse período também, a partir dos anos 50, começaram a ser desenvolvidas técnicas de irrigação, técnicas de correção de solo, que permite, por exemplo, hoje você plantar em locais que têm características desérticas, né? O exemplo mais claro disso, por exemplo, é Israel. Israel que fica numa região extremamente seca, uma área extremamente árida, praticamente desértica, onde quase não chove, o solo é muito compacto, você acaba tendo capacidade de corrigir o solo, colocar os nutrientes no solo que você precisa, e numa área que passa um ano inteiro praticamente sem chover, você consegue produzir alimentos que garantem a base da alimentação quase do país todo, através da técnica de irrigação. Então, se vocês depois quiserem pesquisar no Google Imagens, as áreas de irrigação do Israel é muito interessante. Você vê aquela área, aquele desertão, e no meio do deserto vocês veem umas manchas muito verdes, né? Áreas de pivô, aonde são cultivados vários tipos de alimentos, né? Muito interessante. Isso só foi possível graças a essa tecnologia desenvolvida a partir de 1950, nesse fenômeno chamado de Revolução Verde, tá? Outra coisa que a gente pode falar, né, que a gente não pode descartar, que é uma realidade que a gente vive até os dias de hoje, que é a mecanização do campo, né? Por exemplo, eu sempre brinco, agora a gente está no período de colheita de café, né? Até um tempo atrás, até uns 30 anos atrás, você não via máquinas empregadas na lavoura de café, né? Então, chegava o período da colheita, era a pessoa fazendo a colheita do café com as próprias mãos. Hoje em dia, se você for uma lavoura, você vê poucas lavouras que utilizam a mão de obra humana como principal fonte colhedora do café. Tem um maquinário. Por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente tem a Fazenda Ipanema, né? Ipanema Coffee. São conjuntos de fazendas dessa marca que ela é a maior exportadora de café do Brasil 100% mecanizada. Então, não tem um grão de café da Ipanema Coffee que seja colhido manualmente. É tudo por máquina, né? Então, essa mecanização chegou no campo. Eu estou falando aqui, por exemplo, de colheita de café, mas a gente pode pensar de soja, de algodão, do milho, a própria cana-de-açúcar, né? Então, muitos trabalhadores foram substituídos pelas máquinas, pela mecanização. E aí, acaba que a gente não tem uma grande diferença, né, do processo produtivo do que acontece lá no campo para a cidade. Dentro das próprias zonas rurais, a gente percebe que as indústrias estão se concentrando lá, né? Vou citar um exemplo de uma usina que tem aqui muito próximo, né? A usina Monte Alegre. Então, se a gente fosse pensar antes da Revolução Verde, se alguém quisesse produzir a cana-de-açúcar, né? E produzir seus derivados, como o álcool, o próprio açúcar, teria que trazer essa matéria-prima até uma indústria na cidade. Agora, a partir dos anos 1950, a gente consegue ver todo o processo industrial dentro da própria zona rural, né? Extremamente industrializado. O sistema da indústria é muito bem consolidado dentro da zona rural. Então, a Revolução Verde, ela veio potencializar a produção no campo, né? Seja na agricultura, inclusive na pecuária, né? Só que, por outro lado, a gente começa a perceber que, por mais que a Revolução Verde ela tenha possibilitado a melhoria na produção, inclusive o aumento na produção de alimentos ao redor do mundo, a gente percebe alguns problemas, alguns contras dessa Revolução Verde, alguns problemas enfrentados. Porque, por exemplo, a Revolução Verde ela acabou aumentando o que a gente conhece como concentração fundiária. O que isso quer dizer?
que quando essa Revolução Verde começou a acontecer, eu deixei de necessitar de uma grande quantidade de mão de obra. Então, eu posso plantar em uma grande extensão de terra, eu vou precisar pouquíssima gente para trabalhar para mim. E isso vai facilitar com que eu possa executar minhas atividades em latifúndios. E aquelas pessoas que têm uma propriedade muito pequena acabam sendo desvalorizadas no processo, né? Então, será que um pequeno produtor, seu Zezinho, que tem um sítio pequenininho, será que ele vai ter condição de ficar comprando agrotóxico? Ele vai ter condição de comprar maquinários, vai ter condição de comprar tratores, comprar sementes geneticamente modificadas, assim por diante? Isso custa muito caro. Quanto mais tecnológico é o produto, quanto mais moderno é o produto, mais caro é. Então, será que aquele pequeno produtor, ele vai ter condição de entrar em competitividade com esses grandes produtores? Não. E aí esses pequenos produtores acabam perdendo as suas terras, né, para os grandes latifundiários. Vamos pensar, por exemplo, temos a Fazenda Ipanema, a maior do Brasil, com café 100% mecanizado, e tem próximo a uma Fazenda Ipanema, o seu Zezinho, que tem um sítio dele que também planta café. O seu Zezinho vai precisar vir na cidade buscar trabalhadores para colher o café para ele, né? Então, olha o custo que ele vai ter, né? Então, não só de produção ao longo do ano, como também pagar essa mão de obra. E aí, vamos pensar que a saca de café para ele, de custo, vai sair R$ 200, por exemplo, de custo. Enquanto que para Ipanema, como ele foi substituindo, essa empresa foi substituindo a mão de obra pela máquina, conseguiu ter muito fertilizante, conseguiu combater pragas, a produção dele foi muito grande. Então, por sacas de café, o custo dela vai ser muito pequeno. Então, por exemplo, vai ser o equivalente a R$ 150 a saca. Na hora de vender a saca de café, o comprador vai querer comprar de quem? Da Ipanema ou vai querer comprar desse seu Zezinho? Provavelmente vai querer comprar da Ipanema, que é o valor mais barato, a lei da procura e da oferta, né? Quem tem um preço melhor vai conseguir vender mais. E aí, acaba que esse seu Zezinho, ele não vai ter condição de continuar investindo, né? Porque ele não está conseguindo vender, não tem destaque, não está pagando nem as contas. E aí, então, por exemplo, a Fazenda Ipanema pode ir lá e comprar o sítio dele para plantar café nos moldes que a Fazenda Ipanema já fazia. Ou seja, a concentração fundiária ela acaba sendo bastante estimulada com a Revolução Verde. Aquele que é o pequeno proprietário acaba, de certa forma, perdendo espaço e competitividade para aquele que é um grande proprietário de terra. Tudo bem? Outro problema que a gente pode pensar é que, desde a Revolução Verde, a cada ano que passa, os produtores têm feito uso de produtos, de insumos agrícolas para fertilizantes e agrotóxicos cada vez mais, né? O Brasil, por exemplo, é um dos líderes mundiais no consumo de agrotóxicos, né, para combater pragas e tudo mais. E isso tem provocado alguns problemas ambientais, como contaminar o solo, como contaminar as águas. Então, quando a gente vê uma plantação e um avião pulverizando aquela plantação, aquele veneno ele vai pousar sobre a vegetação, mas também sobre o solo. Aquele solo vai ficar contaminado com aquele veneno, né? Não vai ficar só na planta, ele vai também descer para o solo. Contamina e mata uma porção de micro-organismos que tem aquele solo. E quando chove, a água da chuva que vai escorrer, né, vai escoar superficialmente, vai levar para dentro do rio aquele veneno, que pode causar mortandade de vários animais e plantas que tem no rio. Então, os impactos ambientais são muito grandes, sem contar que a gente vai ter também o desmatamento, a gente pode pensar também na contaminação da população por esses agrotóxicos, entre outras coisas. Né? Um outro problema que a gente pode dizer é que a Revolução Verde ela veio com a promessa de acabar com a fome. Hoje nós estamos em 2020 e até hoje a gente vê pessoas passando muita fome. E a capacidade de produção de alimentos que a gente tem mais que triplicou desde 1950. E a gente começa a pensar o seguinte: será que lá, até 1950, as pessoas morriam de fome de fato porque a gente não produzia alimento suficiente ou que a distribuição desses alimentos era bastante desigual? Hoje em dia, a gente produz muito mais alimentos do que é necessário para abastecer a mesa de todo mundo. Só que até hoje nós temos gente passando fome, inclusive no Brasil. Se a gente for investigar, inclusive na nossa região, que é uma das regiões mais ricas do nosso país, tem gente passando fome.
Será que não tem alimentos produzidos no Brasil suficientes para todo mundo, por isso que tem gente passando fome? Não, né? O Brasil é um dos países que mais produz comida no mundo e tem gente passando fome. O problema é a distribuição desse alimento, o acesso a esse alimento. Então, a Revolução Verde veio com o propósito de erradicar a fome no mundo e até hoje isso não aconteceu. Né? A gente vê aí 70 anos da Revolução Verde e nada mudou. Tem muita gente ainda passando fome, principalmente nos países mais pobres. Quanto mais pobre é o país, menor o acesso à alimentação essa população vai ter, tá? E o que acaba acontecendo também, em muitos países, é a perda do patrimônio genético desses países. O que é perda do patrimônio genético? Vamos pensar, por exemplo, no feijão. Aposto que vocês devem conhecer o feijão carioquinha e o feijão preto da feijoada. Ponto. Só que, na verdade, só o Brasil tem mais de 2.000 tipos de feijão. E aí, a gente observa nas plantações que vão predominar os dois tipos que eu falei. O feijão carioquinha, que é aquele feijão mais vermelhinho, e o feijão preto, que é aquele feijão da feijoada. Vai predominar isso. Ninguém vai querer plantar outros tipos de feijão. Então, a variedade genética de feijão que o Brasil tem acaba se perdendo, né? Porque acaba que você prioriza apenas um tipo de plantação e não de outros, certo? É muito em função também da utilização de sementes transgênicas, né? Então, o que é uma semente transgênica, um produto transgênico? É um organismo geneticamente modificado, tá? O que é um organismo geneticamente modificado? Eu pego uma semente e vou analisar o seu DNA, tá? Seja aí, pode ser de qualquer coisa, tá? E vou modificar esse DNA, de modo que o DNA daquela planta, por exemplo, ela tem apenas as características que me interessam. Então, por exemplo, eu quero que tal planta tenha um sabor mais realçado, então que ele seja mais cítrico, que ele seja mais doce, que ele seja mais amargo, né? Ou então que seja mais resistente a determinada praga, que eu consiga que essa planta ela seja mais resistente à falta de água. Enfim, eu vou modificar o DNA daquela planta para que ela apresente as características de meu interesse. Bia, qual que é a diferença de uma semente híbrida para uma semente transgênica? É o seguinte, uma semente híbrida, eu vou escolher o tipo de planta que eu quero, sem modificar nada, tá? Agora, um organismo geneticamente modificado, ela teve o seu DNA modificado para ter as características que eu quero. Então, vamos pensar o seguinte, laranja. Eu quero que a laranja, cada laranja pese 200 gramas, que quando eu vou espremer ela, que ela tenha pelo menos 150 ml de suco, que tenha um teor tal de acidez, um teor tal de açúcar. Se eu for pesquisar e selecionar uma semente híbrida, eu vou em um laboratório investigar de todos os tipos de laranja que existem, qual é a semente de laranja, qual é a espécie de laranja que vai ter a característica que eu quero. Então, é isso que é semente híbrida. Eu vou selecionar aquela semente com as características que eu quero. Beleza? Tudo bem? Agora, uma semente de laranja geneticamente modificada, eu fui lá, analisei o DNA daquela laranja, certo? E vi que do jeito que o DNA está, não tem todas as características que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova combinação no DNA daquela laranja para que ela tenha todas as características de meu interesse. Entenderam o que é a diferença de uma semente híbrida para uma de modificação no seu DNA? Né? É isso que a gente chama de semente transgênica, tá? E aí, a gente acaba percebendo que, a partir da Revolução Verde, várias profissões surgiram nesse ramo, né? Principalmente quando a gente fala da biotecnologia, da microbiologia, né? E vão estudar, basicamente, como que eu vou melhorar essas condições das sementes, das plantas, ao longo do tempo. E aí, o mundo inteiro passa a adotar essa transgenia de maneira muito intensa. E acaba que todo mundo fica refém de duas coisas.
Primeiro, a utilizar, todo mundo quer utilizar a semente transgênica hoje, porque eu posso pegar uma semente que ela vai ser mais produtiva, que ela vai ter as características que eu vou conseguir vender mais, porque a população vai procurar mais essas características. Essa semente ela vai ser mais resistente às pragas, ela vai ser mais produtiva. Então, quando eu penso numa semente transgênica, eu vou ter muito menos riscos na produção do que pegar uma semente comum, né? Porque uma semente comum pode ser que a produção não seja muito alta, pode ser que uma praga atinja, pode ser que ela não tenha as características que o mercado exige na hora de comprar e assim por diante. Então, os produtores rurais, eles foram seduzidos por essas sementes transgênicas. Eles acabaram optando por adotar essas plantas transgênicas no seu cultivo, no seu cultivar. E acaba que os países ficam reféns dessas sementes transgênicas. E aí acaba tendo problemas gigantescos com relação a isso. Porque, por exemplo, algumas pessoas podem ter ouvido falar já de uma empresa chamada Monsanto. A Monsanto é a maior empresa no mundo que vai dominar a criação de sementes de algodão, de soja e de milhos transgênicos, tá? Então, hoje, 90% da semente de soja, de milho e de algodão vem dessa empresa Monsanto. E olha como que a Monsanto é esperta, turma. Ela cria a semente que ele é resistente a várias pragas, menos a uma. E ela vai criar um agrotóxico que vai combater essa única praga que a semente é frágil. E aí, o que você vai ter que fazer se você compra a semente transgênica? Vai ter que comprar dessa mesma empresa aquele agrotóxico que vai combater a praga que pode chegar até a sua plantação. Então, hoje em dia, a gente percebe que a empresa dos transgênicos ela é uma empresa que age muito em conjunto, né? E atualmente a gente tem alguns debates acerca da transgenia, né? A respeito do que, por exemplo? Muitos estudos são realizados querendo mostrar que o consumo de produtos transgênicos é extremamente maléfico à saúde humana. Outros estudos são feitos dizendo que não há comprovação científica dos estudos feitos até agora que o consumo de produtos transgênicos causa algum tipo de problema para a saúde. E aí, aqueles estudos que mostram que faz sim mal à saúde, trazem evidência de muitas alergias alimentares, né? Alguns distúrbios hormonais, entre outras coisas que podem afetar o organismo humano. Inclusive, eles trazem um alerta dizendo que a maioria das pesquisas que dizem que os produtos transgênicos não fazem mal à saúde são feitos pelas empresas que dominam a produção de sementes transgênicas no mundo. Então, imagina que você é o dono da Monsanto. Você vai contratar um pesquisador para investigar se o consumo de soja transgênica vai fazer mal ou não para a saúde, tá? E aí, o pesquisador que você contratou descobriu que consumir soja transgênica vai fazer mal para a saúde. Você vai deixar o pesquisador divulgar os dados da pesquisa dele, sabendo que o mundo inteiro consome a semente da sua soja, do seu trigo, do seu milho, assim por diante? Não, né? Então, eles acabam dizendo que as pesquisas divulgadas dizendo que os transgênicos não fazem mal são enviesados, né? Porque são feitos por aquelas indústrias que são as dominadoras, na verdade, do ramo da transgenia. E aí, para acabar evitando que haja problemas com relação a isso, os países do mundo inteiro acabaram adotando um símbolo para conscientizar a população do que ela está consumindo. Então, quando você vai consumir um produto que tem trigo, que tem milho, soja, alguma coisa que seja transgênica, você acaba tendo na embalagem do produto um triângulo amarelo ou um T preto no meio. Então, é um triângulo amarelo com um T preto no meio. Se você pegar uma embalagem de salgadinho, aí na sua casa, se tiver, quando você for ao supermercado, dá uma olhada na embalagem. Se tiver ração de animal, gato, cachorro, tartaruga, enfim, depois você olha na tua casa. Se tiver esse T, esse triângulo amarelo com o T preto no meio, indica que dentro desse produto tem algum tipo de alimento transgênico, seja milho, soja, enfim, tá? E para que tem que ter esse selo, né? Para que você, como consumidor, opte por se alimentar desse produto transgênico ou não, já que até hoje não há um consenso sobre a segurança alimentar desse produto, tá?
Então, sobre esse desafio, né, dos produtos transgênicos, a Europa, por exemplo, a União Europeia, é um bloco econômico que tem um conjunto de legislações ambientais, inclusive agrícolas, que vão tentar normalizar o que se pode consumir de produto agrotóxico, de fertilizantes, tipos de sementes híbridas e geneticamente modificadas. E foi consenso, desde 2008, que o uso de sementes transgênicas é muito restrita dentro da União Europeia. Então, pouquíssimos alimentos lá são produzidos com sementes transgênicas e aqueles que são feitos com sementes transgênicas são destinados à produção de ração animal. Então, os seres humanos lá na União Europeia não consomem diretamente produtos transgênicos. Está diferente aqui no Brasil. Por exemplo, o óleo de soja que a gente consome é feito de óleo transgênico, de semente transgênica e assim por diante. No Brasil, a gente tem basicamente 3 coisas que nós vamos consumir que são autorizados pela Anvisa que sejam transgênicos, tá? Apenas 3 coisas: algodão, milho e soja, tá? Então, o algodão, o principal destino dele é para a indústria têxtil, tá? Mas a gente tem muito óleo de algodão que a gente consome. Milho, a gente também consome diretamente, mas o principal uso do milho transgênico é para ração animal, que vai para os suínos, para a avicultura e para os bovinos, né? E no caso da soja, também para esses 3 animais, mas também para a produção de óleo de soja, tá? Quase todo o óleo de soja, mais de 90% que a gente consome é de produto transgênico. Aquele suco de soja, leite de soja, tudo feito de soja transgênica. No Brasil, pouquíssima soja, milho e algodão são produzidos organicamente, sem o uso de agrotóxicos e sem a seleção híbrida ou de organismos geneticamente modificados, certo? Só que a gente percebe, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil, desde 1950, com essa Revolução Verde, teve um aumento da sua produção muito grande e teve um aumento dos lucros gerados com a Revolução Verde de maneira gritante. Tanto que, por exemplo, a agricultura apenas, não estou contando a pecuária, ela é responsável por quase 20% do PIB do Brasil. Isso é muita coisa, né? Muito dinheiro envolvido. Então, isso mostra o quanto que os países podem se beneficiar, a ponto de o Brasil, por exemplo, ser o segundo maior produtor de soja do mundo, fica apenas dos Estados Unidos, né? De milho também é um dos maiores produtores, café, graças a todas essas tecnologias que são empregadas no campo. Só que, por outro lado, a gente tem uma série de desafios que vêm por trás, né? Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Tem aí 1 minuto e meio para a gente encerrar a aula. A Ana Júlia me mandou uma dúvida. Ana Júlia, já consegui sanar sua dúvida ou não? Ana Júlia? Não? Ó, a Ana Júlia me mandou 2 perguntas. E se plantar de novo nas novas plantações? Estarão contaminadas, né? Sim. Vocês já devem ter estudado que é necessário a polinização para que o fruto ele surja, né? Ele acontece. Então, por exemplo, se nessa área eu planto soja transgênica e aqui planta a soja normal, se uma abelha ou um mosquito pousar aqui e pousar na minha outra planta, na minha plantação que não é transgênica, o fruto ele já é considerado transgênico. Então, contamina, né? Contamina não só com a transgenia, como também, imagina, se eu tenho 2 lavouras, uma do lado da outra, eu vou jogar agrotóxico nessa lavoura aqui, pela água e pelo vento, essa área também fica contaminada. Então, quando você vê que um produto é orgânico, ele é orgânico desse jeito, né? A gente tem que avaliar todo o entorno. Então, no Brasil, os únicos produtos que a gente consome que são transgênicos apenas são soja, milho e algodão. Beleza? O resto não é. Pessoal, se alguém não me mandou o nome no bate-papo, me manda, senão vai levar falta. Tá, Ana Júlia? Responde essas 2 perguntas agora, tá? Beleza? Isso são produtos que a gente vai consumir, tá, Ana Júlia? Mas, por exemplo, claro que tem produto, batata que seja